Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui pra gente falar de papai. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais de mim, do que papai fez na minha vida. E hoje a nossa mensagem ela vai estar baseada num versículo que foi escrito no meu certificado de batismo, que foi quando eu me batizei, foi dia 13/12/2020 e eu vou falar um pouquinho para vocês dessa experiência minha com Deus. Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Gente, esse versículo de Mateus é o que estava escrito, como eu falei para vocês, no certificado de batismo. Desde 2020 que eu, Rita, morri para o mundo e nasci para Cristo. E estou aqui obedecendo a Ele, a ordem dEle, que é fazer o ID, né? Falar dEle para vocês e fazer novos discípulos para o Senhor, assim como fizeram comigo. Um dia, uma amiga minha, uma colega de trabalho, me apresentou a Jesus. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas eu nunca tinha tido experiências com Jesus. E depois que eu conheci a Jesus, que eu tive intimidade, venho tendo até hoje, né? Porque quando nós estamos aprendendo de Jesus, falando de Jesus, nós vamos criando um relacionamento com Ele mais íntimo. Então, esse relacionamento íntimo faz com que nós nos aproximemos mais dele e que a gente tenha, né, uma conexão maior com ele, para que a gente possa passar isso para vocês, né, essas experiências que a gente tem com ele. Quanto mais perto dele, mais experiências você tem com ele. Então, eu só tenho a agradecer, né? E eu demorei um pouquinho de ouvir a voz do meu pai, na verdade, de obedecer. Às vezes a gente ouve, né, o chamado dele e a gente não vai logo. E aí, eu com 48 anos, eu ouvi a voz e fui. Eu já tinha escutado antes, mas eu não fui, eu não ia. Então, com 48 anos, graças a Deus, eu obedeci a Ele. Eu ouvi a voz dele e eu fui, né, em busca dele. E graças a Deus, eu estou aqui hoje falando isso para vocês. E eu espero em Deus que vocês também ouçam e que vocês sigam essa voz e se entreguem a Ele, ao nosso Jesus, e venham a viver uma vida com Cristo, assim como eu. Deus abençoe em nome de Jesus e fica aqui essa reflexão para vocês.